ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Muito obrigado por nos acompanhar. É realmente uma bênção saber que você está nos ouvindo. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 2. Hoje vamos continuar o nosso estudo nesta série de Romanos e que se estenderá o livro inteiro. Agora, antes de examinar as Escrituras, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é poderosa e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pedimos que este programa, Senhor, seja uma bênção para cada pessoa que está escutando neste momento, e que seja para a tua glória, que possa instruir teus filhos e trazer a salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Romanos capítulo 2, ainda estamos lidando com esta parte de condenação e juízo. No capítulo 1, começando no verso 18 até o versículo 32, vimos o julgamento sobre os gentios, o mundo pagão. Eles estão condenados e ele mostra uma longa lista de pecados. Depois, no capítulo 2, Paulo começa com estas palavras: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E então Paulo prova que esse homem é culpado diante de Deus. Capítulo 2, versículos 1 a 16. Agora, aqui nos versículos 17 a 29, Paulo trata com o judeu. Sublinha a palavra judeu no versículo 17 e também nos versículos 28 e 29 e capítulo 3, versículo 1. Paulo está lidando com o judeu aqui. O judeu tem um espírito arrogante. No versículo 17, te glorias. E 23, tu que te glorias na lei. Os judeus se vangloriavam. Eles diziam: nós somos filhos, os filhos de Abraão, e Abraão é o homem de fé que seguiu a Deus. Nós temos o único e verdadeiro Deus. Eles também diziam: nós temos a lei de Moisés, temos as Escrituras. E, sem dúvida, realmente possuíam tudo isso. Portanto, Paulo faz 5 perguntas para esses judeus. Ele vai ver se eles realmente podem ser isentos do juízo. Todos os judeus serão salvos porque têm a lei? Será? Pelo simples fato de serem circuncidados? Porque sabiam o que era certo e o que era errado e poderiam ensinar os outros? Seriam perdoados, isentos do juízo que cairá sobre os pecadores? Bom, Paulo faz perguntas. A primeira, no versículo 21, diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Paulo disse: ensina-te a ti mesmo. Você pode ensinar aos outros, ensina-te a ti mesmo. E isso vale também para mim. Eu não estou apenas falando para você que está me ouvindo do outro lado. Eu preciso primeiro ensinar a mim mesmo. Não apenas intelectualmente, mas preciso experimentar isso. Estou ensinando para mim mesmo? Isso é básico, é fundamental. E vocês, pais, que estão ouvindo o programa, quero enfatizar a importância de ensinarem a si mesmos. Você está dizendo aos seus filhos o que é certo e o que é errado? Que tal, então, colocar em prática na sua vida? Seus filhos, eles não são bobos. Eles percebem quando você diz para eles fazerem algo, mas você mesmo não faz. E se essa é a vida que você está vivendo, então você não está impactando a vida de seus filhos. Eles sabem exatamente o que acontece. Eles não são tontos. Ensina a ti mesmo. Coloque em prática o que você sabe. Isso fará de você um bom professor e vai o aproximar de Deus? Deixe-me dizer uma coisa. Deus sabe quando você e eu estamos ensinando o certo e fazendo o errado. Deus sabe. E Paulo está dizendo isso para os judeus. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Depois, ainda no versículo 21, diz: tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Vocês, pais, que se dizem cristãos e dizem a seus filhos que roubar é errado, mas você rouba o governo?
Você paga os seus impostos? Paulo diz: tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Em seguida, sua terceira pergunta no versículo 22 é: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Paulo está dizendo: você diz para seus filhos terem um padrão alto. Você tem altos padrões morais? Depois, na segunda parte do versículo, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Aparentemente havia uma prática de roubar os tesouros e incendiar os templos. Atos 19:37 parece indicar algo sobre isso. Deus havia previsto um espírito de cobiça depois de Israel entrar na terra prometida. Por isso, eles foram proibidos de desejar a prata ou ouro dos templos pagãos. É uma regra estabelecida em Deuteronômio capítulo 7, versículos 25 e 26. Depois, Paulo tem outra pergunta no versículo 23. Tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei? Depois das 4 perguntas, Paulo conclui mostrando que o judeu é o pior hipócrita de todos. O judeu é um homem privilegiado, com uma grande responsabilidade e com orgulho justificável. É um homem que dirige a vida dos outros, mas desonra a Deus por quebrar a lei de Deus. Em outras palavras, é um lobo disfarçado de ovelha. Isso era algo tão comum que o nome de Jeová era blasfemado entre os gentios. Isaías 52, versículo 5 diz: E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Ou seja, quando os judeus não obedeciam à palavra de Deus, mas diziam aos outros como obedecer, estavam blasfemando contra o Senhor. Isto é um pecado que Deus odeia e Deus o julgará. E nós, os crentes, devemos lembrar disso também. É um princípio do Antigo Testamento. O Senhor Jesus disse algo semelhante: Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ele estava falando com os judeus quando disse isso. Ele disse: não preciso condená-los ao Pai. O fato de vocês dizerem aos outros o que fazer, mas quebram a lei de Moisés. O próprio Moisés vai julgar. O profeta Ezequiel recebeu a mensagem de Deus dizendo: profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor. Ezequiel 36:20. Veja, muitas pessoas dizem: se isso é ser cristão, então não quero. Eles dizem ser cristão, mas eles vivem brigando, se divorciam. Eles nem sequer conseguem viver juntos. Se isso é ser cristão, então eu não quero. Alguns anos atrás, eu estava em uma igreja que tinha um coral com umas 85 pessoas. E vários casais faziam parte deste coral, maridos, esposas. Eles eram amigos e costumavam sair para comer juntos depois dos ensaios. Aconteceu que um dos homens ficou interessado na esposa de um de seus amigos e vice-versa. Não muito tempo depois, eles concordaram em se divorciar e literalmente trocar de esposas. Os 2 casais se divorciaram, trocaram de esposas e se casaram novamente, cada um com a esposa do outro. Os 2 casais tinham filhos. Eles voltaram para a igreja e esperavam continuar cantando no coral. Bem, se eu fosse o pastor dessa igreja, eles não iriam continuar cantando no coral. Eu não poderia de maneira alguma aceitar esta maneira de viver. O que eles estão ensinando a seus filhos? Você percebe? Bem, isso é blasfemar o nome de Deus. Ninguém pode ficar em pé em um coral, cantar louvores a Deus e viver de uma forma errada, andar em pecado. Isso é nada mais, nada menos que adultério. Estes divórcios não eram justificáveis. Não havia razão para acontecer. Desejar, cobiçar a esposa do próximo ou cobiçar o marido da outra são desejos maus, uma iniquidade da carne. E os pobres filhos envolvidos nisto pagam um alto preço. Não sabem quem são seus pais e estão envolvidos neste pecado terrível em que seus pais vivem. Bem, lá estão eles esperando cantar louvores ao Senhor. Deus disse que isso é blasfemar o seu santo nome. Veja, nos dias de Israel, os gentios estavam rindo do cativeiro de Israel e Judá, que veio sobre eles por causa do pecado. Davi é o exemplo dos resultados de um pecado de alguém que possui a luz da palavra de Deus.
Quando lemos 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, isto fica bem claro. Todo descrédito contra o povo de Deus será refletido no nome de Deus. Portanto, amigo, deve existir algo mais do que simplesmente professar ser religioso. E Paulo está dizendo que os judeus não tinham nada além do nome judeu, apenas professavam isso. Agora, mais uma vez, deixe-me lembrá-lo. Ele não está falando de todos os judeus. Não é isso que ele tem em mente, porque nem todos os judeus eram culpados disso. Mas está se dirigindo para a grande maioria que era assim. Existiam bons judeus na época de Paulo, assim como também há nos dias de hoje. Agora, começando com o versículo 25 a 29, ele vai tratar com a hipocrisia do judeu. Irá mostrar como o judeu era alguém que simulava. A pessoa que tem a palavra de Deus deve viver uma vida correspondente, que seja coerente. Se os pagãos e ateus, que não têm a lei de Deus, falam uma coisa e no seu coração praticam mal, é de se esperar, mas um homem que tem a lei de Deus, que tem a palavra do Senhor escrita, que se considera chamado por Deus, deve andar de maneira digna desta vocação, digno do chamado do Senhor. Este hipócrita não está somente em Israel, mas também podemos encontrá-lo em todo o mundo religioso. Vamos encontrá-lo entre católicos e protestantes. Agora Paulo trata com franqueza o véu da hipocrisia com o qual o judeu pensava se esconder, e esconder também os seus pecados. Em cada um desses versículos 25 a 29 do capítulo 2, as palavras circuncisão e incircuncisão são citadas pelo menos 10 vezes. Veja aí em sua Bíblia. Sublinhe cada uma delas. No versículo 25, encontramos as palavras circuncisão e incircuncisão. No 26 também, circuncisão e incircuncisão. Também no versículo 27, no 28 e também no 29. Tudo isso é muito importante, portanto, sublinhe aí na sua Bíblia. Sobre isto que Paulo vai tratar agora. A capa na qual eles estavam se escondendo era a circuncisão. A circuncisão era a marca no corpo do menino judeu que foi ordenado por Deus quando ele fez sua aliança com Abraão. Isto está no capítulo 7 de Gênesis. Essa marca identificava o judeu como pertencente a Deus em termos de uma nação. A circuncisão era uma identificação nacional, não necessariamente religiosa. Não havia nada de religioso, mas era uma identificação nacional. A importância que Deus deu pode ser vista 500 anos mais tarde, quando Moisés seria morto se Zípora, sua esposa, não entregasse seu filho para ser circuncidado. Creio que isto está no capítulo 4 de Êxodo. Agora, o verdadeiro significado da circuncisão é espiritual e não apenas físico. Mas deveria haver obediência ao aspecto físico, porque se não houvesse obediência ao físico, ao externo, não haveria obediência de coração. O verdadeiro significado espiritual da circuncisão foi dado por Moisés pouco antes de sua morte, em Deuteronômio, capítulo 10. É necessária uma cirurgia espiritual no coração do homem, a fim de que a sua vontade seja removida para dar lugar à vontade de Deus. É um sinal, isso nos ensina uma lição. Uma cirurgia espiritual deve ser feita no coração. Circuncisão era cortar e remover o prepúcio do homem como um ato de obediência. E a circuncisão do coração, o que é? Veja, aqui em Romanos 2, estes versículos nos dão o sentido espiritual da circuncisão. Depois de olharmos o contexto do Antigo Testamento, estes versículos de Romanos tornam-se mais claros quanto ao seu significado. O judeu se escondia por trás dessa máscara da circuncisão, tentando esconder quem ele realmente era. Estava encobrindo a condição de seu coração. Ele dizia: eu sou judeu, eu fui circuncidado, mas estava violando a lei de Deus, e aos olhos de Deus não era melhor do que um gentil incircunciso. Versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. A palavra circuncisão aqui se refere ao judeu, a palavra incircuncisão ao gentil. Então, o que o versículo 25 quer dizer é: tudo bem, seu judeu. Se você não quebrar a lei de Deus, então pode se orgulhar de ter sido circuncidado. Mas se você está quebrando a lei de Deus, então você não pode se vangloriar. Se você está quebrando a lei de Deus, não é melhor que um gentil que nunca foi circuncidado. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo aqui no versículo 25.
A aliança de um casamento na mão do homem ou da mulher é honroso se você for fiel. Mas se alguém é culpado de adultério, a aliança perde todo o sentido, torna-se uma simulação. Agora, o apelo aqui em Romanos é no sentido religioso. Paulo está apelando ao judeu nestes versículos para a santidade pessoal. Moisés reconheceu sua necessidade de santidade para ser usado por Deus. E isso é tudo que Paulo está dizendo aqui. Se há incircuncisão, o gentio, que nunca recebeu a lei de Moisés, passa a sua vida de acordo com a luz que Deus deu, isto é, vive corretamente, conforme a sua consciência, o gentio alcançará mais favor do que qualquer judeu que tinha a lei, mas desobedeceu. Isso é o que o versículo 26 está dizendo. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Vamos aplicar isso para o crente de hoje. Existem pessoas que se dizem crentes, que vão à igreja, carregam a Bíblia, ouvem a palavra de Deus, sabem o que é certo e o que é errado, mas não obedecem. Por exemplo, essas 4 pessoas, estes 2 casais de quem eu falei anteriormente, cantavam no coral de uma igreja que ensinava a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Eles tinham a Bíblia, tinham a lei de Deus. Existem pessoas que nunca participaram de uma igreja, nem sequer têm uma Bíblia, que estão em uma posição melhor diante de Deus do que muitos crentes hoje em dia. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. O valor de uma ordenança para qualquer pessoa que está sob as exigências da lei só pode ser medido pelo êxito moral alcançado na vida dessa pessoa. A circuncisão não vai compensar a falta de obediência do coração, nem vai proteger aquele que quebra a lei da punição que merece. Se um homem que não era fisicamente circuncidado poderia manter a lei, ele seria um juízo contínuo sobre o judeu que quebrava a lei, apesar de sua circuncisão e apesar de seu conhecimento da lei. Isto que o versículo 26 está dizendo. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Vamos aplicar isso para o crente. Aqui temos um cristão. Eu digo cristão, mas às vezes eu me pergunto se alguns realmente o são. O comportamento de alguns nos faz perguntar se eles realmente são salvos. Bem, temos um crente e seu comportamento não é nada do que deveria ser. E temos uma pessoa que vive no mesmo bairro, que jamais foi à igreja, nunca teve uma Bíblia e que nem mesmo é religioso. Ele não se orgulha de nada. O que Paulo está dizendo no versículo 27 é que a pessoa não salva, que nunca vai à igreja ou tem uma Bíblia, essa pessoa é um juízo constante para o cristão que vive em desobediência à palavra de Deus. Agora veja o versículo 28 para concluir o estudo de hoje. Aqui, Paulo conclui que um judeu verdadeiro não é um homem que é judeu exteriormente e que a verdadeira circuncisão não é meramente uma questão física. Somente o exterior não constitui um relacionamento correto com Deus. 1 Samuel 16:7 diz, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O verdadeiro judeu é aquele que entrega o seu coração à vontade de Deus e obedece à palavra de Deus. Agora que o judeu foi despojado de seu cerimonial exterior, ele é exposto diante de Deus como alguém que violou a lei de Deus. Portanto, ele não pode mais se esconder, ele é condenado. Amigo, essas verdades se aplicam a cada um de nós. O cristão que simplesmente mostra ser cristão exteriormente não é necessariamente um cristão. O cristianismo, com uma liturgia e cerimônias externas, não é cristianismo puro. Deus exige que sejamos verdadeiros interiormente. Dizer que é judeu não faz dele um judeu, dizer ser cristão não faz de você ou de mim um cristão. Esse é o ponto que Paulo faz nestes versículos do capítulo 2, de 17 a 29. Muito bem, com isso concluímos o nosso estudo de hoje. Se Deus quiser, vamos começar com o capítulo 3 no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir este estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN.
Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.